Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou David de Souza Oliveira, sou médico hematologista e terapeuta, e hoje a gente vai trazer um caso que está sendo seguido aqui no Hemóce de Iguatu, certo? Eu tentei colocar a história da paciente e os exames realizados na sequência temporal de como surgiu essa paciente para a gente, tá bom? Então, tudo começou no dia 30/4. Essa paciente é uma senhora, 89 anos. Ela nasceu e atualmente mora também no Cedro. Ela era agricultora e atualmente aposentada, católica. Tudo começou quando, mais ou menos em julho de 2019, a filha relata que a mãe começou a apresentar-se com uma piora do estado geral, cansaço, adinamia. À época, elas levaram o paciente na unidade básica de atendimento, né, da saúde da família, realizou exames e foi diagnosticado à época com anemia, segundo os relatos da filha. Essa anemia foi tratada inicialmente com reposição de ferro por via oral, e eles relataram que houve melhora dos sintomas com o tratamento com ferro oral. Durante o segmento no posto de saúde, ela melhorou a hemoglobina, chegou ao nível de 10 e 11 gramas por decilitro. Ela trouxe exame comprovando isso. Elas não sabiam o resultado da hemoglobina à época quando foi diagnosticada esta anemia. Ela continuou essa reposição de ferro por todo o ano de 2019 e pelo começo de 2020, quando, em abril de 2020, foi notada uma nova piora do estado geral. A paciente ficou mais cansada, mais astênica, mais adinâmica, piora dos sintomas anêmicos. Então, ela foi levada para o Hospital Municipal do Cedro. Nesse hospital municipal, ela fez o hemograma, que evidenciou a hemoglobina de 6,7 gramas por decilitro. À época, foi solicitado um concentrado de hemácias e os testes pré-transfusionais foram enviados para o Hemóce Iguatu. Durante a realização desses testes pré-transfusionais, foi evidenciado alguns problemas, digamos assim, nos testes, e que demonstraram alguma presença de algum fenômeno imunematológico que precisaria ser investigado. À época, ela apresentava discrepância desses exames iniciais. A ABO tinha PAI positiva e o TAD poliespecífico também estava positivo à época. Para que vocês entendam, essa paciente foi comunicado por esses achados, né? Essa história da hemoglobina e tudo foi quando a paciente veio para cá para consulta. O que a gente tinha inicialmente era apenas isso: uma paciente 6,7 de hemoglobina com discrepância, PI positivo, TAD positivo e alguns exames outros alterados. Foi realizado, né? Os testes pré-transfusionais. Inicialmente ela tinha a direta 4 cruzes A, 4 cruzes B, o RHD 4 cruzes, reversa 4 cruzes em A, 4 cruzes em B. A fotinha do exame tá para vocês. E o TAD poliespecífico positivo também. Foi realizado o TAD monoespecífico, que demonstrou a presença de frações do complemento nas hemácias da paciente. Então, esse foi o resultado do exame que tinha. Então, foi entrado em contato com a gente para a paciente ser investigada para definir-se o que era esse fenômeno imunematológico, né, que estava acontecendo com ela. Então, ela foi encaminhada para a investigação clínica aqui. Quando chegou aqui, o que ela tinha de positivo na história clínica? Ela tinha libido reticular, relato, e fenômeno de Raynaud, também relato. Na história patológica pregressa, a paciente não possuía enfermidades crônicas, não tinha hipertensão, não tinha diabetes, não tinha nenhuma alergia, ela nunca precisou de internamento. Na verdade, ela só começou a ir para o médico em 2019, até então ela não tinha ido ao médico por motivos outros. Ela ficou grávida 6 vezes, todos partos vaginais, e não houve intercorrências durante a gestação.
No exame físico, ela demonstrava apenas intensa palidez mucocutânea, não tinha linfonodos megalias, não tinha alterações respiratórias, tinha um sopro sistólico discreto em foco aórtico, não tinha esplenomegalia, hepatomegalia, e a consulta mesmo, ela apresentou o fenômeno de Raynaud ao teste da água gelada. Aqui mesmo no consultório foi realizado e demonstrado a presença do fenômeno de Raynaud. Sei. Você Oi, poderia doutora, explicar para todo mundo o que é o fenômeno de Raynaud, por favor? O fenômeno de Raynaud é um evento vascular que geralmente acontece em extremidades, geralmente acontece quando há exposição ao frio e esses vasos vão começar a ter alterações contráteis, né? Vão ficar vasoconstritos, depois, com o tempo, vai haver um retorno para a reologia, para funcionamento adequado do vaso. A gente vê isso na clínica como alterações da coloração. Inicialmente, as extremidades ficam brancacentas, né? Ficam pálidas, ficam um pouco mais roxinha, e depois fica vermelha e depois retorna para a coloração normal. Tá? Esse fenômeno de Raynaud, ele é a mesma fisiopatologia do livedo reticular. Essa alteração da função da contração do vaso, né, da estrutura, da manutenção contrátil do vaso à temperatura fria. Isso pode acontecer em algumas condições, algumas doenças autoimunes e também algumas doenças hematológicas. Perfeito, certo? Obrigada. Então, tendo em vista já, né, esse histórico da paciente e alterações no TAD especificamente, a gente foi direcionado mais para investigar algumas condições. Nessas condições foi solicitado o exame de sangue, né, o hemograma, que demonstrou hemoglobina 6,7, volume corpuscular médio 98 litros, o HCM 36,6, CHCM 32. Então, inicialmente a gente tinha uma anemia monocítica normocrônica, os leucócitos totais 5.160, não havia alteração no diferencial, eosinófilos, basófilos, monócitos estavam todos dentro do limite de normalidade, mas os neutrófilos estavam 3.199, linfócitos 1.445 e contagem plaquetária de 320 mil. Até então, a presença apenas de uma anemia normocítica normocrônica. Os reticulócitos, né, estava 2,37%, 76 mil, aqui na referência daqui, do laboratório que ela fez, estaria aumentado, esses reticulócitos estariam aumentados. Albumina, 4,1 gramas por decilitro, globulinas, 2,5 gramas por decilitro, o VHS, à época, estava de 9, LDH, 234, também, para a referência que ela trouxe, estava aumentada, acho que era 200 o valor o laboratório que ela tinha feito. A ferritina também estava aumentada, 411, lembrando que a paciente, ela não fez a transfusão, quando foi solicitado. Viu-se essas alterações nos exames imunohematológicos, né, e foi encaminhada para a investigação aqui na Hemocentro. Então, ela não tinha histórico transfusional positivo a paciente. Ela tinha sorologias todas negativas, HIV, hepatite, HTLV, VDRL, todas negativas. Esses exames foram feitos aqui mesmo no Hemocentro, todos negativos, a sorologia. O FAM não reagente, o fator reumatoide também não reagente. As provas da função renal, todas normais. As provas de função hepática e transaminases também normais. Então, o que é que ela tinha? A gente fazer um resumo para a gente poder entender os próximos exames. Era uma paciente que se apresentou para a gente com anemia, tinha fenômenos cutâneos, né? Tinha esse livedo reticular e esse fenômeno de Raynaud. Tinha discrepância BO, que a gente, inicialmente, ela tinha direta para A4 cruzes, B4 cruzes, e a reversa A4 cruzes e B4 cruzes também, que
Deveria ter alguma interferência de algum fenômeno nessa interpretação. O PAI positivo, inicial. Tinha o TAD poliespecífico positivo também, e o TAD monoespecífico apenas com depósito de frações do complemento. David, vamos parar um pouquinho aqui para perguntar quem está aqui escutando a gente, como é que a gente resolveria essa discrepância BO? O que vocês acham, gente? Quem que pode dar uma ideia de como resolver essa discrepância BO? Porque é uma direta de AB com uma reversa de O, né? Aglutinou em tudo mais um pouco. O que vocês acham que está causando essa aglutinação? Vamos, meu povo, alguém precisa ajudar aqui a gente a resolver esse caso? Então, ninguém vai ajudar, eu vou dar uma sugestão. Oi? Sérica, pode ser alguma coisa na parte sérica, alguma coisa que está interferindo com os anticorpos do sistema BO. Né? Perfeito. Geralmente, o que vai interferir aqui é IgM, né? Então, a gente tem alguma coisa grudando nossas hemácias, ou hemácia do paciente, ou hemácia do teste, e atrapalhando nossa tipagem ABO. Como que a gente faz um jeito bem simples para a gente desgrudar a IgM? O que vocês acham? Pré-aquecimento. Perfeito. Então, pré-aquecer a amostra, deixar essa amostra bem quentinha, né? Para a gente ver se esse IgM desgruda. A gente tem outras opções, dependendo do resultado inicial também, a gente poderia tentar lavar com salina aquecida, né? Sempre pensando que se a gente aquecer um pouquinho aquela amostra, a gente pode dar uma melhorada no nosso teste. E tem uma outra coisa que a gente pode fazer, se nem a salina, nem o aquecimento da amostra, nem a salina aquecida, nem a lavagem com salina aquecida resolver. O que a gente pode fazer também para tirar a interferência de IgM? DTT. Perfeito. O ditiotreitol, né? Os derivados tiol. Então, eles são usados também muito frequentemente para a gente tirar essa interferência de IgM nos nossos testes. Lembrando que a maioria das vezes IgM está lá para atrapalhar o nosso teste, sem ter uma repercussão, no final das contas, relacionada à transfusão. E tem uma dica para a gente realmente que aquilo lá é IgM atrapalhando. A gente tem um TAD poliespecífico positivo, mas o monoespecífico às custas de complemento, né? Então, a gente vai ter uma IgM que se liga ao frio, que faz ligar complemento, e geralmente, quando a gente faz o teste, habitualmente a IgM desliga, e a gente consegue enxergar apenas o C3D. E esse TAD monoespecífico, ele é muito característico de uma síndrome, né, David, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, mas a gente sempre tem que ter isso em mente. Se eu olho um perfil daquele, tenho discrepância BO, devo ter IgM interferindo. Então, eu tenho que pensar numa determinada doença, numa síndrome, que pode me ajudar a esclarecer o quadro clínico da paciente e direcionar meu tratamento. Aqui, lembrando que as anemias hemolíticas autoimunes têm diversas fisiopatologias. E se a gente tentar tratar as diversas fisiopatologias apenas de uma forma, a gente não vai ter sucesso e provavelmente a gente vai estar causando mais dano para o paciente do que qualquer benefício. Então, essa aula, né, David, é uma aula muito clínica. Vai me perguntar qual a formação do David, que não escutaram, a Karen perguntou. É uma aula de um hemato, né? Vocês veem que a visão é um pouco diferente da visão de quem está no laboratório, mas essas visões são complementares. Então, a gente deve sempre ajudar quem está vendo o paciente a dar esse diagnóstico. Ninguém consegue dar o diagnóstico, David vai dar agora sem a imunohematologia, né? Diga lá, David. Então, com esse quadro, né, a gente foi sugestionado, já como a doutora Denise falou, a pensar em algumas possibilidades. E a gente, então, né, como é que a gente resolveu a discrepância? A gente fez os testes a 37 graus, como foi relatado, para tentar diminuir essa ação desse provável IgM. A gente também realizou o teste, né, que vai dar o diagnóstico, que é a pesquisa de crioaglutininas, tá certo?
Como a doutora Denise falou, as anemias hemolíticas autoimunes são doenças complexas que tanto essa junção entre a clínica do paciente e a interpretação dos exames imunohematológicos são de suma importância para o diagnóstico do paciente, especialmente quando a gente está diante de um TAD positivo e todas as complicações da interpretação do TAD, né, da transfusão, se o paciente tem histórico de medicamentos, etc. Nessa paciente em si, como ela não tinha transfusões anteriores e não tinha uso de medicamentos, a gente pôde entender esse TAD com esse contexto de os sinais clínicos de uma anemia hemolítica, de um provável mesmo um TAD com a função hemolítica, né, provando um quadro hemolítico. Então, nesse sentido de fixação apenas de complemento, a gente partiu para o exame de creatinininas, né, que consiste da gente conseguir provar a presença de um IgM com atividade hemolítica, com atividade hemolítica e com títulos elevados nos exames da paciente, né? Então, a gente fez o teste inicialmente, a gente faz o teste, né, com temperaturas em crescendo, desde 4 graus, que seria a temperatura onde nós teríamos uma ótima fixação do IgM com ativação do complemento, e vamos subindo a temperatura até 37 graus, seria a temperatura ambiente, provando em si a amplitude térmica, né, e a ação hemolítica a temperaturas reduzidas e a temperaturas elevadas do IgM em si. Deixa eu só fazer dois comentários aqui, David, por favor. O primeiro comentário que a gente tem que fazer aqui é, assim como em todos os exames bioquímicos, a gente tem que ter muito cuidado em relação a qual amostra que a gente coleta e como que fica essa amostra em qual condição. Então, se uma amostra de um paciente com aglutinina fria for colhido num tubo, né, sem anticoagulante, a gente vai usar o soro. Esse tubo obrigatoriamente tem que ser aquecido logo após a coleta, porque se o coágulo for formado num tubo, numa temperatura ambiente, eu vou ter diminuição do título da aglutinina. Frequentemente, a gente, na verdade, aqui utiliza a técnica de colher em tubo de EDTA, manter esse tubo aquecido pelo menos meia hora antes da centrifugação, porque a gente sabe que é muito complicado a gente manter essa amostra numa temperatura ok, para poder fazer depois a centrifugação do soro. Então, isso aí tem que ter todo o cuidado. E esse cuidado é um cuidado que a gente faz para os testes imunohematológicos, que também tem que fazer para os testes diagnósticos, né? Então, essa paciente, por exemplo, ela sempre merece uma eletroforese de proteínas, mas essa eletroforese de proteínas também deve ser feita coleta com manutenção da amostra aquecida a 37 graus, para só então fazer a separação do soro e da amostra que foi coagulada, da hemácia que foi coagulada. Então, muito cuidado, inclusive na interpretação desses testes, se as amostras não foram coletadas de forma adequada. E como a gente sabe que muitas aglutininas permanecem ligadas do frio até 37, a gente vai sempre começar o teste a 37 e depois vai descendo. Então, eu deixei minha amostra pré-aquecida, separei, faço meu teste a 37 e só então eu vou descendo até 4 graus, para evitar a interferência de uma aglutinina que se ligou a 4 graus e permanece ligada até 37, que esse é um cuidado também que a gente tem que ter na hora de titular uma crioaglutinina. Nunca de frio para quente, sempre de quente para frio, tá? Pode falar, David, continue. Eu tirei seu áudio, porque estava com chiado, David. Abre seu microfone, por favor. David? Seu microfone está desligado. Oi, voltei. Então, tem que voltar para a tela. Pronto, voltar para a tela. Então, a gente, para fazer o diagnóstico, como a doutora Denise falou, a gente vai precisar de demonstrar, né, a presença de amplitude térmica que a paciente tinha. A gente conseguiu ver aqui que ela tinha reação a 37 graus e tinha também a 4 graus. O título, geralmente o título que se considera é uma diluição acima de 1/64, e ela tinha, e tinha sinais de hemólise. Então, a gente tinha
tinha os 3 principais fatores para dar o diagnóstico de uma anemia hemolítica por crioaglutininas, tá certo? O exame, geralmente, o anticorpo, o IgM da doença das crioaglutinas, geralmente ele tem especificidade contra o grupamento I. Então, a gente vai fazer esses testes com essa ideia, né? Tanto por isso que a gente utiliza o sangue de cordão, onde a gente teria um grupamento I menos ramificado, diferentemente do adulto, onde nós teríamos o grupamento I com mais ramificações. Então, a gente conseguiria provar essa especificidade do IgM da crioaglutinina, certo? Por isso que é feito o exame com sangue de cordão, para poder a gente demonstrar essa especificidade contra o antígeno I. Não é isso, doutora? Isso o antígeno I grande geralmente é o responsável, né? A gente pode ter I pequeno e pode ter outros, por exemplo, o anti-PR, né? Mas aqui só lembrar, David, uma coisa que eu acabei não comentando, é que a amplitude térmica é definida como aglutinação até 30 graus. Se a gente chegar a 37, excelente, né? Então a gente já faz diagnóstico, mas eu não preciso chegar a 37 para definir que tem amplitude térmica. E chegando a 30 é suficiente. Por que 30 graus, David? Você lembra? Qual que é a temperatura do... Não me lembro agora. Temperatura das extremidades, né? Então, por mais que eu tenha 37 no core, né, na parte central do nosso corpo, geralmente nossa extremidade está em torno de 30 graus. E se eu consigo ter uma aglutinina que se liga a 30 graus, é uma aglutinina que eu considero patológica, porque é capaz de ligar as hemácias nas extremidades do paciente. É um teste que é complicado fazer na maioria dos laboratórios, tanto que Iguatu não fez a 30 graus, mas já teve a resposta a 37, porque a gente frequentemente não vai ter uma incubadora que consiga ser regulada a 30 graus, né? Mas a amplitude térmica, ela é definida na doença aglutinina fria, na síndrome da aglutinina fria, como capacidade de se ligar a 30 graus, que é a temperatura de extremidades. Não adianta eu ter uma aglutinina que só liga a 4 graus. Por quê? Porque meu corpo nunca vai chegar a essa temperatura. Então, talvez a amplitude térmica seja mais importante do que o título para definir se aquela crioaglutinina é patogênica ou não. Pode continuar, David. Então, a gente tendo essa possibilidade, foi fazer os exames diagnósticos para definir melhor a síndrome, certo? Ela fez eletroforese de proteínas séricas, ela fez por aqui, por Iguatu, então provavelmente não foi realizado com a especificidade técnica da temperatura, né? Mas tinha alterações na região de gama-globulinas e uma suspeita, né? Não tinha definição de pico monoclonal. Ela fez a mielograma, que deu hemodiluído, mas a biópsia de medula óssea apresentava hiperplasia eritroide e não se observava aumento de plasmócitos pela morfologia da biópsia. Foi também iniciado, já quando tinha esses sinais de hemólise, foi iniciado o ácido fólico, também carbonato de cálcio, vitamina D, foi feita a vermifugação da paciente e iniciado a prednisona miligrama por quilo dia. Tendo ideia dessa provável, dessa anemia hemolítica autoimune, foi iniciada a corticoterapia para controle do quadro hemolítico. Não é a principal, não é um tratamento de melhor ação na doença de crioaglutininas. Seria melhor outros tipos de imunossupressão. Mas, inicialmente, a ideia era começar aqui a prednisona e encaminhá-la para o Hospital das Clínicas para fazer o tratamento e o resto dos exames que precisaria ter a imunofixação, a imunohistoquímica da biópsia de medula óssea para definição do diagnóstico. Após 6 semanas da corticoterapia, a hemoglobina da paciente chegou a 8 gramas por decilitro, né? Houve uma melhora importante do nível de hemoglobina, o paciente estava bem mais estável, bem mais clinicamente sem sintomas. Ela foi encaminhada para o Hospital das Clínicas de Fortaleza, mas ela se recusou pela pandemia, por ter medo, então ela preferiu seguir o acompanhamento aqui mesmo no Hemócio de Iguatu, até melhorar a pandemia, ela conseguir fazer os outros exames em Fortaleza. Atualmente, o último exame dela, que ela veio semana passada, a hemoglobina estava 8,7. Ela não estava tendo mais sintomas
não tinha mais fenômeno de Raynaud e não tinha mais o Libet. Estava bem, já está em desmame da corticoterapia, ainda se mantém com ácido fólico, carbonato de cálcio e vitamina D, e segue acompanhamento clínico aqui com a gente. Acho que acabei. Excelente, David. Obrigada pelo caso. Na verdade, esse caso a gente foi acompanhado inicialmente, né, com esses exames em Iguatu, e foi a primeira vez, né, David, que Iguatu fez a titulação e a pesquisa de crioaglutinina. Geralmente esses exames acabam sendo mais centralizados em Fortaleza. David, você quer só parar a apresentação? Desculpa, doutora. Parei. Pronto. E, na verdade, eu queria comentar algumas coisas, né? Vocês viram que a paciente tinha PAI positiva, não viram? O que vocês acham que a gente pode fazer para mexer, né? Para tirar a interferência desse anticorpo na hora que for fazer um painel, por exemplo? Usar um painel usando cartões se for fazer em gel, por exemplo, cartões GG, por exemplo, né? Agora, se for fazer em tubo, também evitar usar soro poliespecífico, né? Etc. Isso, perfeito. Às vezes, simplesmente o aquecimento, né, isso resolve. O pré-aquecimento da amostra. Se não resolver, pode ser a fração do complemento lá danado interferindo. Então, a gente pode tentar usar um cartão IgG, né, ou um soro monoespecífico IgG quando for fazer em tubo. E, às vezes, mesmo assim, a gente continua com problema nos nossos testes, né? Como eu falei, o maior problema dessa IgM geralmente é atrapalhar nossos testes do que causar uma reação. A gente gosta de ver o que tem por baixo, principalmente, apesar de ela não ter transfusão, é uma paciente que já teve várias gestações. Então, não é impossível, né, até mesmo provável que ela tenha algum halo anticorpo aí, IgG. E para a gente tirar a interferência, às vezes a gente tem que tratar o soro dela com DTT, né, usar agente tiol, para poder tirar a IgM do meio. Então, lembrando que o agente tiol, o DTT, ele vai estar quebrando aquelas pontezinhas que a gente tem da IgM, né? E a gente vai acabar tendo uma molécula que não reage com outras coisas. Mas toda vez que a gente trata com reagente tiol, a gente está diluindo o soro. Então, é fundamental, é obrigatória a realização de um controle de diluição, para ter certeza que você não diluiu o anticorpo e por isso que ele desapareceu, né? Então, mas às vezes, simplesmente pré-aquecendo a amostra, antes de fazer o teste, a gente resolve. Se não resolver, vamos tentar na cartela de IgG, porque DTT é um pouco mais trabalhoso do que essas duas estratégias, mas pode ser usado também com risco de diluir anticorpo, principalmente alguns anticorpos que têm geralmente títulos baixos, como KID, DUF, né? Então, quanto menos a gente mexer neles, melhor. E aí, a gente pode usar as mesmas estratégias se a gente precisar transfundir. E aí, eu queria falar sobre a transfusão, né? Então, assim, gente, a gente é uma ponta, né? O laboratório de imunemato, a agência transfusional, é uma ponta em que chegam as solicitações, tanto de pacientes que realmente precisam ser transfundidos, quanto de pacientes em que a transfusão não é a melhor opção, né? E uma paciente simplesmente está sendo transfundida porque a hemoglobina é menor do que 7, sem uma justificativa maior para isso, a gente vai considerar que não é uma transfusão bem indicada, né? É uma transfusão baseada simplesmente no valor de hemoglobina, que isso a gente não usa há muito tempo. Eu tenho que ter uma clínica que justifique a transfusão, porque toda transfusão tem risco. E a gente tem uma coisinha mais aqui. É uma paciente que não tolera o frio, né? Provavelmente, uma das piores que ela já deve ter na vida foi uma temperatura mais fria que ela teve contato, né? Então, o concentrado de hemácia, como é armazenado entre 2 e 6 graus, quando eu transfundo essa paciente, eu posso piorar o quadro clínico. Então, muito cuidado nessas transfusões. Eu dei a aula, na verdade, de CAD no EMO passado, né? E uma das perguntas do pessoal da mesa foi: o que você faria? Você esquentaria a bolsa no lugar que não vale a pena, né? Tipo um micro-ondas, um banho-maria, né? Uma temperatura não controlada, ou você não faria isso?
eu definitivamente não faria isso, porque eu vou estar selecionando, escolhendo fazer uma coisa errada, né? E sem saber se o risco é maior do que o benefício. O que a gente deve fazer para esses pacientes? Precisou transfundir? Aquece o membro, aquece o paciente, faz uma transfusão de um volume menor em tempo maior, né? Lembrando que geralmente são pacientes idosos que têm essa complicação, então tem maior risco de sobrecarga circulatória associada à transfusão. Então, para esses pacientes, talvez seja melhor a gente fazer... A Anabelle vai pro bar, ver quantas pessoas, é muito complicado, tá? Só desligar aqui o áudio. Seja melhor fazer um meio concentrado de hemácia, né? Pegar um concentrado de hemácia, partir pela metade e fazer ali em 3, 4 horas. Que aí é o tempo da temperatura da bolsa, mais ou menos ficar igual à temperatura ambiente. Sempre aquecendo o membro, sempre lembrando que a gente tem outras opções quando a gente não tem um aquecedor específico de hemocomponentes para fazer a transfusão. E aí eu vou perguntar para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas alguém de vocês trabalha com aquecedor de hemocomponentes? Algum Não. serviço aqui? Não. Espírito Santo, não. Nós temos aqui, mas fica no bloco cirúrgico. Fica mais para cardíaca e outras grandes cirurgias. E, eventualmente, a gente pega emprestado. A gente teve uma paciente com doença da crioglutinina e as 2 transfusões dela puderam ser realizadas com o Ranger, graças a Deus. Muito bom. Ô, inveja, mas a gente já mata essa inveja aí, viu? Porque provavelmente aqui no Hemostra a gente vai ter disponível também um aquecedor até o final do ano, se tudo der certo na licitação, né? Mas é isso, se a gente tiver o aquecedor, melhor para o nosso paciente. Precisou transfundir, e aí a gente faz realmente com um hemocomponente aquecido. Agora, só um comentário Claro. O Ranger, ele tem uma tomada específica, e aí nós tivemos que trocar paciente de leito para poder conseguir fazer a transfusão. Então, não é... A complexidade, ela continua, né? Então, a gente tem que ter o equipamento, tem que ter o kit, tem que ter todo o restante do conjunto. Então, ela temporariamente foi transferida de ala, transferida de leito para ter a tal da tomada específica que precisava, que eu não sei qual que é, para depois fazer a transfusão e deu tudo certo. E nela nós acabamos fazendo plasmaférese terapêutica também. Aí, no caso, o material da plasmaférese, eu aqueci a água no micro-ondas, porque é o que eu tinha para poder aquecer, e eu tinha um monitor de temperatura, então eu fui verificando, controlando a temperatura das soluções. Eu peguei o gelo reciclável, que na verdade é uma substância que retém o calor ou não, e aí eu fiz bolsinhas de água quente, fiz o procedimento fazendo um sanduíche. Então, eu tinha uma substância refrigerante aquecida, que estava com uma bolsa de água quente na frente, a outra atrás, no soro, e aí deu tudo certo. Foram 2 sessões, ela melhorou bastante clinicamente. Muito bom. Essas invenções que a gente tem que fazer às vezes, né? São grandes invenções. E esse tipo de paciente, na verdade, é um paciente que acaba sendo um desafio para a gente, né, no laboratório de imunohematologia também, porque às vezes vai atrapalhar com tudo na vida e a gente realmente precisa ter o DTT quando a gente está, né, numa situação mais difícil, em que o anticorpo não desaparece com pré-aquecimento. Então, eu já perguntei outra vez, né, quem tem DTT aqui, mas quem não tem DTT aqui vai ter que se organizar para ter. Então, a gente precisa dele em algumas situações, e uma delas é definitivamente essa, né? Tá bom? Gente, alguém quer colocar mais alguma coisa? Alguém quer falar algo? Eu queria agradecer, então, ao David e ao Isaú, que organizaram esse caso, né? O Isaú é bioquímico do Iguatu. É um caso muito bacana para a gente discutir.
E agradecer a todos que estão participando da nossa sessão, que é sempre bom ouvir vocês. Achei que tem um povo muito calado hoje, Everaldo, né, que não falou nada, Carol está aqui também. Gente, eu queria saber quem mais de serviços. A Ana. Estou vendo aqui você, Ana. Você está com áudio, você quer falar alguma coisa? Não, foi sem querer agora. Aí eu queria saber quem que está de outros serviços do Brasil para se apresentar, porque a gente conhece o povo aqui do Ceará já, a Carol, o Everaldo, o Wilson. Quem mais aqui é de fora? A Karen, né, de Minas. É só não esquecer, Denise, que para caso do IgM, a gente tem que usar o DTT 0,01 molar, né? IgG mais C3, complementa, aí seria DTT 0,2 molar, né? Detalhezinhos que a gente já sabe. Isso, muito importante mesmo esse comentário. A gente, dependendo do que a gente está querendo destruir, o que a gente está querendo tratar, a gente vai ter concentrações diferentes, né, do DTT. E esse DTT ele pode permanecer congelado, então eu não preciso preparar toda vez. Eu posso ter minha solução congelada para usar quando eu preciso depois, né? Principalmente que é um reagente que dá um pouquinho de trabalho para a gente preparar na concentração adequada. Precisa de uma balança específica, causa aquele cheirinho no laboratório, né? Toda vez que a gente usa, então vale a pena a gente tentar deixar congelado o DTT mesmo para uso. E deixar congelado, talvez, nas duas concentrações que a gente mais usa, né? Tá bom. Gente, então, segunda-feira que vem tem mais. Obrigada a todos. Eu vi aqui que tem o Lúcio, que é do Emoce, é isso, Lúcio, de Sergipe, que eu acho que participou na outra vez também com a gente. Isso mesmo, bom dia, isso mesmo. Eu gostei muito da palestra, meus parabéns. Muito bom. E eu estou vendo vários nomes que eu não conheço, eu queria muito que se apresentassem aqui também. Mas o povo é muito tímido, pelo jeito. Gente, obrigada. E aí, segunda-feira que vem a gente volta, viu? Com outro caso para a gente discutir e aprender um pouquinho mais juntos. Tchau, tchau. Prazer ver vocês e uma boa semana. Tchau. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.